Boa noite a todos. Mais uma reunião na quarta-feira, graças ao Senhor. Hoje é a nossa reunião das crianças, estudo da Bíblia. Então, crianças, tinha algumas imagens aqui e eu vou mostrar duas imagens para vocês e queria que vocês olhassem um pouco para as imagens e falassem assim, o que vocês lembram dessa imagem, se lembra a passagem, certo? Então, essa aí é a primeira e tem essa outra imagem aqui. Não sei se vocês conseguem ver uma diferença entre as duas. O que vocês acham em que essa imagem e essa aqui? Posso falar? Pode falar. Eu me lembro, acho que a gente já falou disso algum dia, em uma reunião, que foi quando o pai do filho, Deus mandou o homem matar o seu filho, que o pai disse pro filho que era o cordeiro que ia matar, que Deus estava fazendo um teste com ele para ver se ele ia realmente fazer aquilo, se ele ia matar o filho realmente. Mas aí, na hora que ele ia matar o filho, Deus disse que não era para fazer aquilo. Certo. Você sabe onde é que essa passagem tá, Ana Júlia? Eu não sei, eu só me lembro do dia que a gente falou. Certo. Mais alguém quer falar sobre as imagens? Abraão e Isaac. Sim. Também tem aqui, né, um spoilerzinho aqui no título, né? O título tá falando aqui, o Senhor, Abraão e Isaac. Só que assim, esse título tá falando isso aqui e a gente vai descobrir por que que fala do Senhor, Abraão e Isaac. O Senhor aqui, mais especificamente, está falando do Senhor Jesus. O que que será que tem a ver essa imagem aqui, essa e o Senhor Jesus? O que que você acha, Valentina? Você consegue identificar? O Senhor Jesus morrendo pelos nossos pecados. Olha, interessante. O Miguel acho que quer falar também. Irmãos, eu não sei. Eu não Cortou um pouquinho, João. Quer repetir aí, por favor? Tá cortando o que você tá falando, João. ele tá o filho. Você quer sair, João, e voltar novamente para ver se melhora um pouco seu áudio? Só apareceu o finalzinho aí quando você falou filho. Enquanto o João volta aqui, deixa eu dar uma boa noite aqui para. Acho que Heloísa tá chegando aí com George e Val. Boa noite. E também Débora Garcia chegou aí. Boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmã. João deve estar já voltando aqui. Mas enquanto o João não volta, mais alguém gostaria de arriscar aí pela imagem que Eric apresentou, as duas imagens aí, do que se trata essa imagem? Pode falar agora, João. Vamos ver se melhorou agora para nós aqui. Eu iria dizer que seria a hora quando Jesus tinha mandado ele ter matado o filho. Ele matar o filho, só que na hora Jesus disse que era só um teste para ver se ele iria fazer mesmo ou ele iria desobedecer e não fizesse isso. Certo, João. Então,
vamos dar uma olhadinha no que a palavra de Deus fala. Vamos ver. E depois a gente volta para cá para as imagens, tá certo? Ok. Vou ler aqui para vocês. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, o seu filho. Fendeu lenha para o holocausto e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu a mão, Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas, no mato. E foi Abraão, e tomou o cordeiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Então, crianças, foi exatamente isso aqui que aconteceu. Deus, ele deu para Abraão o seu filho, seu único filho Isaque, como ele comentou ali na palavra, né? Que ele pegasse seu único filho, e Deus fez um teste para Abraão. E aí ele pediu para que ele sacrificasse o seu filho. E naquele momento, Abraão ele tinha total confiança em Deus, porque ele sabia que Deus era poderoso, que mesmo que seu filho fosse morto, Deus seria poderoso o suficiente para ressuscitá-lo. E então ele não teve nenhum tipo de dúvida, mas ele teve fé em Deus. E aí, naquele momento, quando ele ia fazer o sacrifício, o que aconteceu? O anjo do Senhor, que como a gente já viu, né, em outras reuniões, quando a gente vê escrito o anjo do Senhor, está falando do Senhor Jesus. Ele mesmo veio e falou para que Abraão não sacrificasse o seu filho, porque ele tinha provado que ele amava Deus, né, que ele tinha fé em Deus. E aí ele acha ali um cordeiro, né, preso pelos chifres, e ele oferece ele em lugar de Isaque. E o interessante também, crianças, que Abraão, na passagem aqui, deixa eu só voltar, ele fala bem assim quando Isaque pergunta para ele. Fala assim, ó, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha Isaque perguntando para ele. E aí Abraão responde o quê? E disse a Abraão,
Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Isso aqui para a gente, crianças, é algo muito significativo. Por quê? Porque Deus realmente ele proveu um cordeiro para si. E hoje a gente sabe que esse cordeiro foi e é, né, o Senhor Jesus Cristo. E aí eu vou mostrar para vocês também outra imagem aqui para a gente relacionar o porquê do título, o Senhor, Abraão e Isaac. Nessa imagem aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. Vocês sabem o que essa imagem quer dizer? Deixa eu ver se alguém sabe. O senhor orando. Aí, Valentina disse que é o Senhor orando, mas alguém acha que é o quê? João Miguel, pode falar? É o senhor orando, eu lembro dessa página, eu já li, só que eu esqueci em que lugar era. Só lembro que tinha um lugar, só que eu não lembro que lugar era. Uhum, certo. Então, essa imagem, ela está representando aí o Senhor no Horto das Oliveiras, quando o Senhor estava orando. E aí, crianças, o Senhor Jesus ele foi chamado, assim como, em um certo sentido, Isaac também foi chamado, para ser um sacrifício. Só que diferente de Isaac, foi poupado e teve um cordeiro que tomou seu lugar, o Senhor Jesus ele foi até o final. Ele tomou, na verdade, o nosso lugar. Ele inocente, como aquele cordeiro, ele tomou o lugar dos pecadores, de todos aqueles que creem nessa obra que ele consumou na cruz. Porque, crianças, para o pecado, tinha que haver sempre um juízo. E isso precisava ser cumprido, né? Diante das justiças de Deus. E só um podia fazer isso. Alguém que fosse sem pecado. Alguém que estivesse disposto a dar sua vida por a vida de outra pessoa que não merecia. E esse foi o Senhor Jesus. Ele veio, cumpriu as justiças de Deus e por amor deu a sua vida por cada um de nós. E aí aqui vai ter uma outra imagem que vai representar aqui o final da obra de Cristo aqui, quando ele, diferente ali de Isaac, né, que foi poupado, o Senhor Jesus ele foi sacrificado aqui. Ele foi crucificado, feito pecado na cruz, por cada um dos pecados de todos aqueles que creem. Então, Ana Júlia, João Miguel, o Elton, Eric, Dal, todos esses que creem no Senhor Jesus, nesse dia aqui, ó, o Senhor Jesus pagou pelos pecados de cada um de nós. Ele ficou 3 horas, crianças, recebendo o juízo de Deus. Algo que a gente, se não cresce no Senhor Jesus, iríamos receber esse juízo por toda a eternidade, sabe? Algo que nunca ia ter, sabe, final nenhum. Ia ser para sempre. Só que o Senhor Jesus, durante 3 horas, ele teve que ficar ali, crianças, tomando esse juízo de Deus. Deus virou as costas para ele e ele ficou totalmente sozinho e abandonado ali na cruz. Algo que nenhum ser humano nunca experimentou, o Senhor Jesus experimentou. Ficar longe de Deus. Uma pessoa que ele esteve na eternidade o tempo todo. Já pensou ficar longe dessa pessoa ali por 3 horas, sem essa pessoa querer saber de você, porque você foi transformado em pecado. E Deus, ele não pode ter associação com o pecado. E o Senhor Jesus, ele fez esse sacrifício por amor de cada um de nós. E aí, tem uma outra imagenzinha aqui que eu quero ver se vocês sabem o que essa imagem quer dizer. Depois de tudo isso aqui que vocês viram, que Isaac ali, inicialmente, foi posto à prova, né? Abraão foi posto à prova para sacrificar Isaac, só que teve um cordeiro que substituiu Isaac. O Senhor Jesus foi chamado a fazer esta obra e ele não teve um substituto, pelo contrário, ele substituiu a cada um de nós. Só que a obra do Senhor Jesus, ela não acabou aqui na cruz, teve outra coisa. Aí eu vou mostrar uma imagem aqui, eu quero ver se vocês sabem o que quer dizer. Quem é que arrisca?
Eu. Pode falar, João. É quando Jesus foi sacrificado. Cortou de novo, João. Agora, quando ele foi enterrado. Aquela bola, você entendeu? É a bola que vai tampar o buraco. Vai enterrar ele. Porra, tu não consegui entender, não. Tu conseguiu? Ele estava falando aqui do túmulo aí, que tinha uma bola que ele falou, que é a pedra lá no final. Ele estava falando assim, mas eu não consegui compreender o restante que ele falou. Se você puder, aquela hora que você saiu e voltou, João, tava legal o áudio aí, não tava cortando não. Isaac colocou ali ressurreição no chat. Não sei se é Rebeca ou Raquel que tá. Querem que eu O Isaac repita? mesmo. Eu quero, João, faça favor. Eu só vou desligar e ligar de novo. Só para ver Certo. se melhora. Foi Raquel e Rafaela, que está aqui no chat, na conta de Isaac, respondeu ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa imagem representa. João deu uma saidinha, já vai voltar. A gente vai saber ouvir bem aqui agora a resposta de João. Enquanto o João volta, alguém mais Mais alguém queria quer falar? arriscar aí? O que essa imagem lembra a gente? O túmulo representa a túmulo. Pode falar, Valentina, daqui a pouquinho o João já fala. O túmulo estava vazio, aí Deus ressuscitou. O túmulo estava vazio, Valentina falou aí. Agora vamos ver, João. Fala aí, João. Como quis dizer, tem um negócio ali na frente. Para quem não entendeu, é a bola que foi enterrar Jesus, que ele foi enterrado. Aí depois dessa cena, todo mundo chorou. Aí acredita também. Aí na hora que ele visitou, todo mundo ficou feliz depois. Ah, maravilha, João. Bacana. Então, Eric, temos aí 3 respostas relacionadas à imagem. Isso aí, crianças, é bem isso que vocês falaram. Se trata da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aqui, como o João falou, o Senhor foi enterrado, né, sepultado nesse local, foi colocado uma pedra. Ao terceiro dia, essa pedra foi removida para mostrar que o Senhor Jesus não estava mais ali, que ele tinha ressuscitado. E ele ressuscitou e está hoje vivo nos céus, um homem perfeito, Deus perfeito, e foi preparar um lugar para nós. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus vão estar com ele um dia, porque ele vai voltar para nos buscar. E essa obra do Senhor Jesus, ela foi tão perfeita que ele deu a sua vida e ele também ressuscitou para que nós pudéssemos ser agora aceitos por Deus, salvos, perfeitos, irrepreensíveis, reconciliados com Deus. Tudo isso, crianças, foi através dessa obra do Senhor Jesus Cristo. Mais uma coisa também é que, através dessa obra do Senhor Jesus Cristo, hoje o Espírito Santo veio habitar em cada crente, em cada pessoa que crê nele. Então,
Veja quantas coisas maravilhosas a obra do Senhor Jesus possibilitou para quem crê nele hoje. Antigamente, crianças, quando nós não críamos em Deus, nós não tínhamos paz com Deus, e hoje nós temos. Temos uma consciência tranquila de que se hoje nós fecharmos os nossos olhos, podemos falar com nosso Deus e Pai e com o Senhor Jesus. Se hoje o Senhor Jesus voltar, temos confiança, paz, que nós iremos com Ele. Se, pela vontade do Senhor, nós viermos a morrer hoje, fecharmos os nossos olhos para a morte, nós vamos abrir os olhos para estar com o Senhor. Então, é algo e é uma esperança que Ele nos deu e que muitas pessoas hoje não têm essa esperança. Por quê? Porque não creem no nome do Senhor Jesus. Não é isso, Elton? Eu vou deixar com você um pouquinho agora. Maravilha. Eu estava pensando aqui, enquanto o Eric falava ali, e antes de eu falar uma coisa aqui, George, se tiver aí, se quiser também trazer algum pensamento, ajudar aí, fica à vontade, viu, irmão? Mas eu estava ouvindo o Eric falar, crianças, e de uma coisa que ele estava falando, que foi da fé que Abraão tinha, né, ou da confiança que ele tinha, que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho Isaac ali. Né? Aí eu vou pedir Eric, eu acho que é Eric que está compartilhando a tela, e a Adriana, para a gente ler esse versículo lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 15. Deixa eu ver se a gente lê o começo do 15. Não, do 17. 17 está melhor. Opa, perdão. Vamos lá. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que, no caso ali, Abraão, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. O que é que estava falando, né? Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho, né? Se caso ele tivesse cumprido ali o que ele foi fazer, que era sacrificar. Então, vamos falar assim, Abraão, ele é considerado na Bíblia, é conhecido por nós, né, como pai da fé, né? Pai da fé. E vamos dizer assim, a Bíblia, ela coloca uma ênfase não na obra de Abraão, ou seja, de ter dado a Isaac ali para sacrifício, levado Isaac para sacrifício como uma grande obra, né, que alguém possa fazer, levou o próprio filho para sacrificar, mas a ênfase ali, né, o destaque está na fé que ele tinha, como a gente leu lá no versículo, que Deus poderia, né, ressuscitar. Ele tinha fé, confiava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho caso ele precisasse sacrificar, caso Isaac morresse. E isso é bom a gente ter bem firme no nosso coração, crianças, a questão da fé em Deus. Porque a gente precisa, né, da fé para a salvação, né? É uma fé que o próprio Deus coloca no coração do homem que está morto em seus delitos e pecados, andando em inimizade contra Deus, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e aí Deus vivifica a pessoa, né, aquela alma, dá a fé a ela, para que ela ouça o evangelho da sua salvação, creia e seja salvo. Né? Essa fé aí Deus que coloca na gente, a gente não tem, porque a gente está morto, digamos assim, espiritualmente. Mas depois que a gente é salvo, a gente continua necessitando dessa fé aí para continuar a nossa caminhada rumo ao céu. Né? Porque vai vir dificuldades. A gente está no mundo, né, caminhando aqui por esse deserto que é contrário ao cristão.
ele é contrário a Deus. Temos um inimigo poderoso, que é Satanás, o inimigo de nossas almas, que ele vai tentar de todas as formas, digamos assim, fazer a gente duvidar muitas vezes do cuidado de Deus com nós, do amor de Deus por nós, né, do poder que Deus tem sobre todas as coisas, do controle que Deus tem sobre todas as coisas. Então a gente vai precisar de fé. Porque às vezes pode acontecer algum problema um dia na vida de vocês, a gente está sujeito a qualquer coisa. Não é porque nós somos salvos, somos cristãos, somos filhos de Deus, que a gente está livre de problemas, né, de dificuldades. O Senhor falou: no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente precisa ter fé que Deus é nosso Pai, nos ama e Ele está vendo todas as coisas que acontecem com a gente aqui neste mundo, está permitindo essas coisas, que é para o nosso crescimento, nosso exercício, então, nosso conhecimento maior do cuidado dele, do amor dele, porque se não tivesse nada de dificuldade, a gente nunca conseguiria perceber, experimentar o cuidado de Deus, né? Se fosse tudo bonito, tudo lindo, tudo perfeito, onde que a gente ia perceber Deus cuidando de nós, experimentar Deus cuidando de nós? Então são nessas dificuldades em que a gente percebe a mão de Deus nos ajudando, nos livrando, nos confortando, nos consolando, nos sustentando. E para isso a gente precisa ter nossa fé exercitada sempre, né? Nunca duvidar, por mais que seja as coisas estejam muito assim difíceis, nossa mente, né, infelizmente perturbada, né, por causa do pecado, não consegue entender o porquê que está acontecendo tal coisa, né, e parece que está difícil de resolver, né, mas a gente deve permanecer firme, né, sabendo que Deus controla tudo, permite todas as coisas, né, que todas as coisas, todas, não é uma coisa ou duas, é todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, até as coisas ruins, que a gente julga ruim, a gente precisa confiar no que está escrito. Fé é isso, né? Está escrito, então eu vou descansar que é assim. Embora a gente tenha a carne ainda da gente que é fraca, fica meio preocupado, mas quando a gente lê lá o versículo, né, Romanos, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então está escrito, então eu vou ter fé nisso aqui que está escrito, ainda que eu não entenda o porquê, né? Ainda que esteja doendo, ainda que esteja difícil, ainda que eu não esteja entendendo, mas está escrito, eu vou ter fé nisso. Então a fé, né, que Abraão teve aí, de que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, caso ele morresse, né, foi que deixou ele firme aí, seguir no seu propósito ali, até quando, como o Eric falou aí, ele ia realmente fazer. Aí ele ouviu a voz e ele não fez. Mas ele não ficou preocupado, chorando, desesperado. Não, ele foi firme, porque ele tinha fé na palavra de Deus. Então, às vezes, pode acontecer algo na nossa vida que possa parecer que está fora de controle. Não, a gente deve exercitar a nossa fé sabendo que Deus está cuidando de tudo e que aquela coisa está cooperando junto com outras coisas, né, para o nosso bem. Queria só voltar aqui, crianças, mais uma vez aqui nos versículos que a gente leu. Olha para vocês verem aqui um pouquinho do exemplo da fé que Abraão tinha em Deus, quando ele fala assim, ó, e disse Abraão a seus moços, que eram os servos dele ali, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, Isaac, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a voltar. Olha que coisa interessante. Como que alguém que vai sacrificar seu filho
pode dizer que vai ali e que vai voltar com ele. É porque ele sabia que Deus ia fazer essa obra, como o Elton leu ali em Hebreus. Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, porque Deus tinha feito uma promessa para ele, que em Isaac, né, ele seria uma grande nação, uma grande geração. E ele sabia que Deus iria cumprir essa promessa que ele fez. Então, olha ali o exemplo da fé. Ele sabia que Deus iria fazer isso. Ele nunca teve nenhuma dúvida de que Deus faria o que ele tinha falado, porque ele tinha confiança, ele tinha fé em Deus. Não sei se George está também aí assistindo, ouvindo, quer falar alguma coisa. Tem mais alguma imagem, Eric? Foram só essas. Pode voltar lá na imagem, eu vou fazer uma pergunta para as crianças. Pode descer. Até a última. Ah, tranquilo, irmão. Aí a gente tem aí uma imagem, né, que, vamos falar assim, está relacionada com o túmulo. Está relacionada, né? Só uma relação, é só uma imagem para a gente poder trazer o assunto, né? Ana Júlia levantou a mão, pode ficar à vontade, Ana Júlia. Eu acho que essa imagem aí, ela dá a ideia de quando Jesus foi morto, aí colocaram ele dentro da caverna com um pano branco por cima. Então como a gente estava falando, nesse tempo aí provavelmente os túmulos eram abertos em não sei, alguma rocha, alguma coisa assim. E uma coisa interessante aí que Eric falou é que a pedra, como o João falou, ela foi tirada não para o Senhor sair, mas para, digamos assim, ver que ele já não estava lá, né? Ele já não estava, ele tinha ressuscitado. Então, se ninguém tirou a pedra para o Senhor sair, e tinha uma pedra tampando a passagem do túmulo, vamos dizer assim, como o Senhor saiu? Se estava tudo fechado. Quem se arriscaria a explicar? João Miguel. Vamos lá, Juan Miguel. Tá bom, vou explicar. O que eu tenho para dizer é, ele saiu por causa que, já que ele é Deus, tudo, eu acho não, tenho certeza que ele pode ter saído lá, tipo, teletransportado, assim. Essa é a minha resposta. Olha, boa. Vamos ver mais. Será que alguém mais se arrisca a explicar como? Porque a pedra não foi tirada, ele que explicou aí, não foi tirada para. O anjo tirou a pedra. A pedra não foi tirada para. Eu acho que eu não me lembro bem a passagem, mas eu acho que teve um terremoto. Como é que foi, Eric? E a pedra rolou? Esperei que a gente vai achar passar. Vamos ver lá, que eu não me lembro bem como é que foi. Se foi o anjo que tirou ou só. Ou ele pode ter atravessado a parede. Olha, mais um pensamento de João aí. Daqui a pouquinho a gente volta, viu, João, com esse pensamento. Vamos só relembrar aqui como é que foi a cena ali em que a pedra foi movida.
Eu não me lembro qual evangelho. Vamos lá. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, acho que foi isso, um tremor. Porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Então o anjo ali que removeu a pedra, né? Houve um tremor, o anjo removeu a pedra. E o seu aspecto era como um relâmpago e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. E já não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então, vamos voltar lá à imagem. A gente agora já recordou aí como é que foi. Houve um tremor, né? O anjo retirou a pedra e não tinha mais ninguém lá. Então, enquanto a pedra estava lá, todo o sepulcro estava vedado, fechado. O Senhor saiu, já tinha saído, tinha ressuscitado e tinha saído de dentro do sepulcro. Então João acha que ele teletransportou, que ele atravessou a pedra. Quem mais se arrisca? Mais alguém acha que concorda com o que João trouxe aí pra gente? Então vamos ver. A gente vai ler outra passagem que está em João. Vou pedir para compartilhar aí, vou ler rapidinho. Versículo 20. Aqui o Senhor já ressuscitado. A partir do 25, eu acho. Acho que é. Disseram-lhe o 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Eles são os outros discípulos. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Tomé disse aos discípulos: Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então a gente tem uma outra cena aí onde os discípulos eles estavam dentro de uma casa, né, provavelmente de uma casa com as portas fechadas, e o Senhor aparece dentro da casa e saúda eles: Pai seja convosco. Então aqui a gente tem uma cena que ele estava trancado do lado de dentro e passou para fora. E lá a gente tem uma cena que ele estava do lado de fora, os discípulos trancados, e ele passou para dentro, as portas estavam fechadas. Mesma coisa. Então, João, como é que você acha que aconteceu lá na outra cena? O Senhor estava do lado de fora, os discípulos do lado de dentro, as portas estavam trancadas, e aí o Senhor aparece do lado de dentro da casa, que estava com as portas trancadas, e saúda os discípulos, falando: Pai seja convosco. Você acredita que foi da mesma forma que ele saiu do sepulcro, ele entrou dentro da casa, passou, como é que foi? Eu Teletransportou. acredito, eu acredito que foi da mesma forma que ele saiu do lugar onde ele foi enterrado.
Certo. E por que que vocês acreditam que ele conseguia ali atravessar a porta da casa lá onde os discípulos estavam e também atravessar a pedra que Porque ele, tampava o túmulo? porque ele é Deus. Porque ele é Deus. E antes dele ter ressuscitado, João, ele, quando ele estava aqui, ele sentia fome, ele comia, ele sentia sede, ele bebia, ele sentia sono, ele dormia, ele sentia cansado, ele descansava. Ah, ele conseguiria atravessar também uma porta, uma pedra. Você acha também? Senhor Jesus sendo Deus? Não. Olha só, Raquel, Rebeca e Rafaela ali responde que ele pode todas as coisas porque ele é Deus, nada é impossível, justamente. Mas interessante que quando antes dele ser crucificado, enquanto ele estava andando aqui por esse mundo, fazendo ali os seus milagres, curando, né? Ele não fazia isso, apesar dele ser Deus, ele poderia fazer todas as coisas como foi dito aí, né? Ele não usava da sua divindade, né, para nada. Então ele era como um homem comum, né? Ele não atravessava a parede, ele não fazia, né, ali, apesar dele ser Deus, ele poder. Mas ele se sujeitava a tudo como um homem comum, ele sendo Deus, né? Então, ele, quando ele fez isso aí, essas duas passagens aí, ele já tinha sido ressuscitado e ele estava em um corpo glorificado. Um dia nós saberemos o que é isso, ter um corpo glorificado. Nós seremos assim como o Senhor estava ali depois da ressurreição. Nós todos teremos um corpo também glorificado, né? Quando o Senhor vier. Se a gente estiver vivo, a gente vai ser transformado. Esse nosso corpo aqui, né, que está arruinado pelo pecado, sofre dor, sofre tristeza, sofre, né, muitas coisas. A gente vai ser transformado e teremos um corpo glorificado agora, né, perfeito. A gente não sabe bem como é que é isso. E os que morreram em Cristo, crendo, né, os salvos que morreram também serão ressuscitados como Cristo foi dos mortos. Então quem tem uma mamãe, um papai, um irmão, um avô, um primo, um amigo que já morreu, já faleceu, mas cria no Senhor Jesus Cristo, era salvo, essa pessoa vai ressuscitar novamente, vai viver novamente e vai viver com esse corpo, vai reviver, ressuscitar com esse corpo que o Senhor tem aí glorificado. Podendo até, vamos falar assim, não sei se a gente vai precisar fazer isso, né? Mas podendo até atravessar uma parede, como o Senhor fez aí para sair de dentro do túmulo e como o Senhor fez para entrar na casa lá onde os discípulos estavam. Isso é a nossa, vamos falar assim, a última fase da nossa salvação, né? Então a gente foi vivificado quando a gente andava morto em nossos delitos e pecados. Depois a gente ouviu o Evangelho, a gente recebeu o Espírito Santo, né? E ainda falta uma coisa, a nossa salvação, digamos assim, para ser completa, né? Nós já estamos salvos, garantidos. Nossa salvação para ser completa, estamos aguardando somente a vinda do Senhor para nossos corpos serem transformados. E aí a gente vai ser levado para o céu com esse novo corpo agora, nosso mesmo, o mesmo corpo, né? Só que ele vai ser transformado, glorificado para entrar no céu. E é por esse motivo aí, né, que o Senhor ele conseguiu sair, digamos assim, do túmulo e entrar lá na casa onde estavam os discípulos, porque ele quando ressuscitou, o corpo dele foi glorificado. E assim nós seremos também na nossa quando o Senhor vier no arrebatamento, nós que estamos vivos e nossos irmãos que morreram em Cristo será também ressuscitado e glorificado
para a gente ir para o céu. É isso aí. É isso aí, exatamente. Outra coisa que também a gente pode lembrar é que além do Senhor ter essa capacidade de passar, né, atravessar pedras ali, sair do sepulcro e atravessar paredes e estar ali no meio dos discípulos, o Senhor Jesus, vocês lembram que ele subiu para os céus? Então, esse corpo glorificado que o Senhor tem e que nós teremos um dia, esse corpo ele pode ser elevado aos céus, ou seja, ele pode voar. E nós vamos encontrar o Senhor nos ares quando ele vier nos buscar. Então a gente também vai ter esse corpo glorificado semelhante ao do Senhor e vai ter também essa capacidade. Porque o que a palavra de Deus mostra assim, para a gente é que esse corpo glorificado ele faz parte de uma nova criação. Ou seja, crianças, ela não está sujeita a essa criação de agora, que foi arruinada pelo pecado. Ou seja, é algo totalmente novo. E o Senhor Jesus, ele é as primícias, ele foi o primeiro a ter esse corpo assim. E um dia, todos aqueles que creem no Senhor, que ele vier buscar, que fazem parte, né, da sua igreja, todos esses santos, também os do Antigo Testamento, né, que também vão ter seu corpo glorificado, eles também vão ter esse corpo semelhante ao do Senhor e vão estar com o Senhor para sempre. E são dessa nova criação. Aí, quando a gente, mais para frente, quando a gente entrar de novo no, no assunto, né, que a gente vai falar de fazer a gente está fazendo uma retrospectiva, né? A gente está falando de Gênesis, logo a gente vai falar de novo sobre o milênio, e aí a gente vai descobrir que esse corpo novo, né, esse corpo transformado que a gente vai ter, ele vai ter um lugar apto para ele viver, que vai ser um novo céu, e aí os santos que estiverem aqui na terra, né, que vai ser o povo de Deus Israel, que vai passar pelo milênio, eles vão ter um corpo apto para viver na nova terra. Só que aí a gente vai ver em outra reunião. Só que tudo isso aí, crianças, foi graças ao que o Senhor Jesus fez. Ele fez algo totalmente novo. Por quê? Porque ele nos ama. Ele quer algo totalmente restaurado, perfeito, não na condição que a gente está hoje. A gente já tem uma posição de salvo, perfeito, de reconciliado com Deus. Só que essa salvação, ela vai ser totalmente manifestada no dia que o Senhor Jesus vier buscar a gente. Tá bem? Maravilha, chegamos no nosso horário. Só para retificar aqui o que a gente estava falando, a ressurreição não é um novo corpo, viu, crianças, né? Ana Júlia vai ser a mesma Ana Júlia, João vai ser o mesmo João, eu vou ser o mesmo Elton, o mesmo corpo, né? A mesma pessoa, porém agora glorificado. A gente não entende como é que será isso, mas entenderemos logo em breve, se o Senhor voltar agora, né? E a gente espera que seja em breve. A gente vai entender como é que é ter um corpo glorificado. Mas serão ressuscitados as mesmas pessoas, né, que morreram, elas serão ressuscitadas. Então, 9:01, chegamos no final da nossa reunião, graças ao Senhor, aqui de estudos. Próxima semana, o Senhor permitindo, a gente está aqui novamente. Eu pedi a Adriana para tirar a gravação.